fazer uma análise para vocês de como é que vai ser o ano de 2012. E por que não é uma previsão? Porque o curto prazo assim já está dado. O final de 2011 já deu o que vai acontecer em 2012. Tá? A previsão assim, de curtíssimo prazo para o PIB não é muito difícil de calcular não. Tanto é que o Banco Central do Brasil acertou em abaixar a Selic. Mas vamos lá, onde é que eu pego os dados? Eu pego no FMI. Eles soltaram um update agora esses dias em janeiro, acho que 24 de janeiro. Então a gente vai em quem sabe, tá? Então com a quebra do Lehman Brothers, o mundo caiu numa grande depressão, tá? Foi momentânea, foi curta, mas foi muito profunda. E agora o mundo de novo está caindo no crescimento. Os países emergentes estão com o crescimento caindo e os países ricos estão caindo mais forte ainda. Isso aqui já é o ocorrido, tá? Isso aqui para frente é previsão. Então o que se prevê? Que nós vamos ter um período de baixo crescimento nos países ricos e os emergentes vão cair, mas não tanto, tá? Depois os emergentes acabam se recuperando e vai crescer numa faixa de uns 7% ao ano, enquanto os ricos devem se estabilizar em torno de 2% ao ano. Então está havendo um grande descolamento entre os países emergentes e os países ricos. Então essa crise agora é uma crise meia boca, tá? É uma crise em marcha lenta, não é uma crise que vai afetar o Brasil. Aqui está o crescimento, tá? Acho que mês a mês, trimestral, tá? Aqui 2008, ó. Teve realmente um tranco muito forte com a quebra do Lehman Brothers. Aparentemente não vai haver mais essa quebra, tá? Todo mundo está preparado para evitar que isso aconteça de novo. Exportações das mercadorias tá caindo um pouco mais que o PIB, ó. Então as exportações realmente estão caindo. Isso significa preço mais barato das commodities, está ajudando o Brasil a combater a inflação. É melhor para o Brasil que as commodities subam muito, mas nem tudo é perfeito, né? Subindo um pouco também já está bom. Aqui está a diferença de bônus que eles pagam em relação à Alemanha, tá? Alemães aqui, ó. Então a Grécia está na escala da direita. Por que a Grécia está na escala da direita? Porque a escala da direita é quase que 10 vezes maior que a da esquerda. Então a Grécia está quebrada, a Grécia perdeu o acesso ao mercado financeiro. Quem está com bônus da Grécia está vendendo bônus, esses 20 mil pontos aqui, pelo menos meu entender, tá? Significa que um bônus de 100 euros para vencer daqui a um ano vai ser vendido por 30 euros. Isso aqui, esses 20 mil pontos significa 200% de juros ao ano. Pelo menos é o que eu entendo, tá? Já os outros países, ó, a Irlanda foi lá em cima, mas aparentemente já melhorou bastante, tá pagando apenas 5% acima da Alemanha. Portugal ainda está grave, tá pagando 15% acima da Alemanha. Espanha está lá embaixo, está uma economia muito grande. A Itália está pior do que a Espanha e a França está bem melhor, tá? Só que a França, antigamente, ela era igual à Alemanha. Ela já está descolando da Alemanha. Então a França, ela provavelmente vai entrar em crise também junto com os PIGs. E a Grécia disparado, tá vendo? Só faz subindo. Por que está subindo desse jeito? Porque a Grécia, além de não ter dinheiro para pagar a dívida externa, a Alemanha está autorizando ela a dar o calote. Então ela está cheia de moral para impor prejuízo para os bancos. Então é por isso que os bônus, quem tem bônus da Grécia quer vender. Aqui está o câmbio, tá, de diversos países. Então o franco suíço se valorizou muito, depois eles tomaram a providência e voltou. Isso aqui o Japão, tá, valorizou muito a moeda japonesa, principalmente porque lá também não tem inflação, né? Mas eles estão com déficit comercial, isso aqui às vezes pode se reverter. A China, tá vendo o renminbi? A China valorizou a moeda dela, mas é uma valorização controlada, ela não deixa ter volatilidade. Então é por isso que a moeda chinesa vai se tornar a moeda mundial. Por quê? Porque a China é o único país do mundo que consegue estabilizar a própria moeda, os outros não têm competência para isso. Aqui a libra esterlina, tá, desvalorizou, e o euro das grandes moedas foi o que mais desvalorizou. Do lado de cá está o índice de preço das matérias-primas, tá? Essas matérias-primas aqui eu não sei o que é, mas nós temos aqui o ouro, aqui é o petróleo, ó, tá vendo? Então tudo está dando uma caída de preço, alguns até já estão voltando, né? Mas se você pegar em relação a janeiro, estão todos acima do preço de janeiro. Então, não é que está caindo, caiu um pouquinho porque subiu muito. Então, o trem está mais ou menos, tá? Vamos analisar pelo preço do petróleo desde 1957, mês a mês, já corrigido pelo índice de preço das exportações mundiais. O que significa isso? Significa quanto de mercadoria que a gente tem que vender para comprar um barril de petróleo. Então o petróleo era baratinho, tá? Teve dois choques do petróleo, 73 e 79, aqui a década perdida.
e agora aqui o efeito China. Então, pelas minhas contas, o petróleo sobe cerca de 3% ao ano acima do preço das outras mercadorias. E é por isso que está havendo uma grande crise do petróleo, uma grande crise nos países ricos. Eles não têm petróleo. Então, com o petróleo subindo de preço, eles têm cada vez que trabalhar mais para comprar a mesma quantidade de petróleo. E o justo hoje seria, pelas minhas contas, uns 78 dólares o barril, tá? Está em torno de 100. Então, mesmo com a atual crise, o petróleo ainda está acima da linha de tendência. Provavelmente ele vai continuar acima dessa linha de tendência por longo tempo por causa do efeito China. Todo modelo, gente, é falha. Isso aqui é apenas um modelo, é apenas uma indicação de onde seria o preço justo do petróleo. A gente tem que analisar com reservas. Eu tenho um outro modelinho também para calcular o preço justo do Ibovespa. Então hoje o preço do Ibovespa, no meu entender, está no ponto certo, em torno de 60 mil pontos. Está vendo? Um pouquinho acima de 60. Então tá totalmente sob controle. Então a situação não está eufórica, tá? Como anos atrás, principalmente antes de 2008, e também não está em depressão conforme a quebra da Lehman Brothers. Então está mais ou menos. É uma crise muito grave para os países ricos, mas que não vai afetar o Brasil. Falou, moçada?